Pai, nós te agradecemos a Deus pela noite. Obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós seguimos aqui, Pai Santo, acreditando que o Senhor é um Deus forte, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor pode todas as coisas. Pode, ó Pai Santo, acalmar o nosso coração, trazer tranquilidade às nossas mentes, fazer, ó Pai Santo, o milagre de escutarmos a Tua palavra, que ela possa, ó Deus, mais uma vez trazer consolo e orientação ao nosso coração. Senhor Deus, fique com esse mundo agitado, ó Pai, com esse mundo caótico, que o Senhor possa, Pai Santo, fazer com que os nossos corações enxerguem, que os nossos olhos enxerguem, que mesmo através desse mundo turbulento, caótico, Pai, mesmo através, ó Pai Santo, desse mundo que é difícil às vezes de traduzir, que os nossos olhos e os nossos corações possam enxergar a Tua mão, guiando, Pai Santo, a humanidade, porque nós cremos que assim o Senhor está fazendo nesse momento. Nós cremos, ó Pai, que a Tua mão poderosa está conduzindo o mundo de acordo com o Seu sábio e supremo conselho. Existe um propósito para todas as coisas, ó Pai Santo, a Tua palavra diz isso. Mesmo que nós não compreendemos, ó Deus, plenamente o que está acontecendo ao nosso redor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus e que habita conosco. Se porém conosco, ó Pai, durante esse estudo sobre a doutrina da Sua soberania, Pai, e mais uma vez te pedimos que o Senhor nos abençoe diante da Tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Queria saber se vocês estão me ouvindo. Antes de eu continuar falando aqui, me dá um joinha aí para saber se você está me ouvindo. Boa noite, que Deus abençoe. A Niceia aqui vai me ajudar a saber, porque eu não estou enxergando os comentários. Meu bem vai me ajudar aqui a saber se vocês estão ouvindo direitinho aí a live nesse momento. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos chegando. Nós vamos estudar aqui sobre a soberania de Deus. Nós estamos no nosso segundo estudo e vamos falar sobre a soberania de Deus na criação e na administração. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Niceia? Sim. Ah, então, tá bom. Obrigado. Então, a Niceia já falou ali que vocês estão me ouvindo bem. Então, vamos lá, sigamos. Quero acreditar que você já assistiu a primeira live, o primeiro estudo, e ali nós falamos um pouquinho sobre a motivação pela qual a gente está estudando sobre a soberania de Deus, bem como a gente também definiu o que é dizer que Deus é soberano. Quero destacar que a principal motivação pela qual a gente está estudando sobre a soberania de Deus é que quando nós entendemos que Deus é soberano, que Ele controla todas as coisas, que Ele é dono da vida, que Ele controla a vida, que Ele controla a morte, a saúde, a falta de saúde, quando a gente entende essas particularidades sobre esse ensino, certamente isso traz consolo ao nosso coração. Então não é apenas estudar a soberania de Deus de uma forma meramente especulativa. A gente precisa aplicar essa doutrina no nosso coração. Saber que Deus é soberano e que controla todas as coisas deve produzir no coração do crente, da pessoa que é ovelha de Jesus Cristo, deve trazer consolo e segurança durante esse momento que a gente está passando. A impressão que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, é que cada dia a situação ela é pior. E as notícias não são boas, parece que a situação só se agrava. De um lado, a pandemia tomando conta do Brasil, até onde a gente sabe, os índices de morte, o índice de mortalidade está mais alto no Brasil do que na própria China, né? Que foi a origem da pandemia. Então a gente está pior que a China nesse momento, e certamente a nossa economia e o nosso governo e a nossa política também não é das melhores. E aí a gente fica se perguntando até onde isso vai, quando que isso vai parar, se é que vai parar em algum momento.
Então, diante de todas essas questões e dessas incertezas, a gente precisa, de alguma forma, entender onde que Deus está nisso e qual é o papel de Deus, se de fato Ele está controlando essa situação ou se de fato Deus perdeu o controle do mundo. Nós sabemos, desde a última live, que Deus de fato controla todas as coisas, inclusive o caos é algo controlado pelo Senhor. Nenhum elemento do caos e nenhuma característica do caos, ele está desapercebido ao que Deus tem feito, desapercebido ao controle do nosso Senhor. É difícil, a gente sabe, né? Como que nós podemos confiar nesse Senhor diante de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós falamos que Deus é soberano, é muito bonito e muito belo a gente dizer que Deus é soberano na vida dos outros. Mas quando a coisa acontece no nosso quintal e na nossa casa, certamente a dificuldade ela é maior. E como que a gente pode saber que Deus controla todas as coisas? Não é através das circunstâncias, não é através dos noticiários, é através daquilo que a palavra de Deus revela para nós. Então a nossa segurança está na palavra do Senhor. Por isso que é importante que a gente saiba que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é suficiente para que a gente possa entender esse momento e suficiente para que a gente possa encontrar tranquilidade e guarida na palavra do Senhor. Precisamos lembrar também que o Espírito Santo de Deus, ele vai consolar aquelas pessoas que são habitação desse Espírito Santo de Deus. Ou seja, só o crente de fato pode sentir consolo durante esse momento. E acreditar que Deus é soberano também acreditar que a palavra do Senhor ela é verdadeira. Então só pode colocar o coração na palavra do Senhor através do seu próprio ato soberano. Ou seja, é Deus quem faz nós acreditarmos que a Bíblia é a palavra dele. Então que você encontre consolo durante esse momento de estudo, que Deus possa trazer refrigério ao seu coração, sabendo que Deus controla todas as coisas, inclusive a situação na qual nós estamos hoje, ok? Hoje a gente vai falar sobre a soberania de Deus na criação e na administração dessa criação, ou seja, nós vamos falar como Deus é soberano na sua criação e como é que Ele governa tudo isso. Eu vou gastar um pouquinho menos de tempo no primeiro ponto, que é como que Deus ele é soberano na sua criação, até porque isso é muito comum para nós, né? Ou pelo menos para nós crentes. A gente olha ali o livro de Gênesis, capítulo 1 especificamente, capítulo 2 até o capítulo 3, e a gente vai ver ali o relato da criação escrito por Moisés. O contexto, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, é um contexto em que o povo de Deus está no êxodo, os hebreus estão ali no deserto, então Moisés escreve o livro de Gênesis ali no deserto, na saída do povo hebreu do Egito, a caminho de Canaã, e durante aquele momento Deus ele revela a sua palavra para Moisés, e Moisés então começa a escrever a história dessa divindade para o povo hebreu, para lembrar o povo hebreu de quem o povo hebreu era, quem era o seu Deus e o que o seu Deus foi capaz de fazer. E logo no início do livro de Gênesis a gente percebe a intenção de Deus em dizer que Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então eu fico imaginando a seguinte cena: a congregação dos hebreus sentados ali em algum lugar do deserto e Moisés lendo as Sagradas Escrituras de Gênesis para eles e apresentando o Senhor como Criador de todas as coisas. Então quando a gente olha lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, a primeira informação que nós temos é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a Bíblia ela é um livro que fala de Deus. Existem várias histórias, existem vários temas na Bíblia, mas a Bíblia primeiramente é um livro que revela quem é esse Deus e qual que é o propósito dele para a humanidade. Então a proposta de Moisés
é dizer que Deus é o Criador de todas as coisas. E com isso eu penso que nós não temos muita dificuldade, pelo menos nós, cristãos, que acreditamos na Bíblia. Nós sabemos que Deus criou as coisas do nada. Deus, na verdade, se utilizou de alguma coisa, ele utilizou da sua palavra como instrumento para estabelecer a criação. E a sua palavra nós sabemos que é Jesus. Ou seja, Deus, através da pessoa do Cristo, criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas e fez isso do nada. Deus não utilizou nenhuma matéria-prima para poder fazer com que a criação se estabelecesse. Então Deus, ele cria todas as coisas, porque ele assim o fez. E nós acreditamos que Deus assim o fez, não porque a ciência explica, mas acreditamos que Deus criou o mundo pela fé, e a fé, ela repousa naquilo que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura diz para nós. Eu estou agora aqui lendo Apocalipse capítulo 4, verso 11, e diz o seguinte aqui para nós, esse verso: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. A gente percebe aqui que esse texto, ele também colabora para aquilo que o livro de Gênesis fala, que Deus é aquele que criou todas as coisas. Então Deus criou todas as coisas. Nada que existe sem a vontade criativa direta do Senhor. Então todas as coisas Deus criou. E precisamos lembrar que Ele criou pela vontade própria dele. Então todas as coisas existem porque Deus cria, e Deus cria todas as coisas pela sua própria vontade. Há uma expressão que de vez, ou pelo menos um pensamento, que de vez em quando a gente escuta, né? É que Deus, ele não tinha com quem dividir a sua glória, ou Deus ele ficou um determinado momento na eternidade, na sua morada, entediado, não tinha o que fazer, então ele tinha tanta glória, tanto amor e tanto poder, que ele precisava, viu uma necessidade no Senhor, era essa palavra que eu estava buscando, né? Necessidade. De alguma forma houve alguma necessidade no Senhor para que ele pudesse estabelecer a criação e depositar o seu amor sobre a criação. Não é bíblico isso, não é um pensamento que a gente pode extrair da Bíblia, na verdade é um pensamento humanista, né? Pensar que havia uma necessidade em Deus de derramar o seu amor sobre nós. Isso é um pensamento humanista, na verdade Deus é pleno, sempre foi pleno, Deus é pleno e sempre será pleno. Ele criou, estabeleceu a criação, tudo que ele existe, porque um dia, no seu eterno conselho, ele entendeu que era proveitoso para ele fazer isso segundo a sua própria vontade. E detalhe, Deus não foi aconselhado por ninguém naquele momento para poder criar todas as coisas. Porque nós sabemos que Deus, ele é excelso em sua sabedoria. E ele assim criou porque ele quis. Porque ele entendeu que seria bom para que ele manifestasse a sua glória, diante da sua criação. Então não houve quem pudesse aconselhar o Senhor. Não houve quem pudesse em dizer para ele o seguinte: Senhor, não coloque lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque existe um risco eminente de Adão e Eva pecarem, e aí a sua criação ela sofrer com isso. Não teve ninguém naquele momento para aconselhar a Deus, até porque não havia essa necessidade. E até porque propositalmente Deus fez todas as coisas. Deus fez todas as coisas, estabelece todas as coisas através de um propósito eterno que cabe apenas a Ele. Então, reforçando aqui, precisamos entender que Deus, Ele é Deus na criação. Ele que estabelece todas as coisas. Desde o início, todas as coisas, elas foram criadas de acordo com a vontade plena de Deus. Ok? Eu queria aqui dar um pulinho à frente e falar sobre 3 perspectivas que a gente pode enxergar Deus, né? Ou 3 filosofias,
ou 3 doutrinas pelas quais a gente pode enxergar um pouquinho a Deus. Nós temos o ateísmo, né? Na verdade não é uma forma de enxergar a Deus, mas é uma negação da presença real de Deus no universo, não só da sua presença, mas o ateísmo ele é um questionamento, não só um questionamento, mas uma indicação de que Deus não existe. Então, o que o ateísmo indica, o que ele assevera, o que ele aponta, o que ele afirma? Ele afirma que Deus não existe. Na verdade, nós estamos aqui sem nenhum motivo, sem nenhum propósito. A nossa origem, ela não é explicável, portanto, não existe razão nenhuma para a criação ter existido, não existe razão nenhuma para que a humanidade seja quem é. Na verdade, o ateísmo ele apregou a ausência de Deus, a ausência de qualquer ser inteligente que possa ter estabelecido a criação, e repousa sobre o ateísmo o caos, a ausência de sentido de vida. Então, o que a gente pode aprender com o ateísmo? Que o ateísmo ele indica que Deus não existe, e o fato de Deus não existir, pensando aqui na nossa linha de estudo, o fato do ateísmo dizer que Deus não existe, o ateísmo então, para nós aqui, para o nosso contexto desse nosso estudo, a gente poderia entender que não existe nenhum sentido na vida, ou seja, que tudo isso que está acontecendo, na verdade, está acontecendo porque o caos está aí e não adianta a gente tentar tirar nenhum tipo de explicação sobre a pandemia, sobre qualquer outro tipo de problema que a humanidade está passando. Nós não somos ateus, pelo menos eu acredito que você que está assistindo essa live não é ateu. Se você for, então fique com a gente mesmo assim, para que você entenda um pouco o contexto do estudo que nós estamos aqui tratando. Mas o ateísmo basicamente é esse, né? O ateísmo filosófico, ele atesta, ele assevera, ele aponta, ele afirma que Deus não existe. E o fato de Deus não existir, não existe significado nenhum para a vida, tampouco para a pandemia que a gente está passando, e o mundo, na verdade, ele está jogado à mera sorte. Numa outra perspectiva também, nós temos aquilo que a filosofia chama de deísmo, né? O que é o deísmo? O deísmo é uma doutrina que diz que Deus existe. Deus, ele é um ser bondoso, justo, generoso. No entanto, Deus criou as coisas, inclusive o ser humano, estabeleceu todas as coisas, porém, Deus deixou a natureza se autorregular conforme a sua sorte. Ou seja, Deus criou todas as leis naturais, então o universo, o cosmo, ele se autorregula, faz a sua automanutenção. Assim também como Deus criou as leis morais, colocou no coração do homem, e o homem então ele se autorregula, ele estabelece os seus valores de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Então o papel de Deus foi o seguinte: criar todas as coisas boas, conforme o livro de Gênesis relata, porém o mundo ele caminha sozinho. É uma expressão muito conhecida, né, quando a gente fala em deísmo, a expressão de que Deus seria um grande relojoeiro e ele construiu esse relógio, chamado criação, deu corda e agora o relógio trabalha sozinho. Para o deísmo não há interferência de Deus na humanidade e na sua criação. Então Deus está lá, muito bem, o deísmo acredita que Deus existe, porém Deus deixa com que a sua criação agora caminhe sozinho, de acordo com as leis que ele já, de forma inerente, imputou na sua criação. O teísmo, que é uma doutrina que é especificamente a doutrina que nós cristãos, não só os nós cristãos, mas a maioria das religiões apregoam, o teísmo diz que Deus existe de fato e que ele interfere com a sua criação. Então Deus, ele criou todas as coisas,
a natureza, os animais, enfim, criou os céus, criou o homem e também Deus interfere na sua criação. Nós acreditamos, de fato, que o teísmo ele tem fundamentação bíblica, porque Deus, a todo momento, a gente percebe na Bíblia, não só na Bíblia, mas na nossa própria história pessoal, que Deus, de fato, interfere sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos sobre soberania de Deus, a gente precisa lembrar que Deus ele não só cria todas as coisas do nada, estabelece todas as coisas, mas ele interfere na sua criação. Então, quando a gente diz que Deus é soberano na criação, nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas para um propósito e não pediu ajuda de ninguém para isso, e a sua criação foi perfeita e plena. E a sua criação trouxe satisfação ao seu coração. Tanto é que no livro de Gênesis, capítulo 1, a todo momento a gente vai perceber que Deus usa a seguinte expressão: e viu Deus que era bom. Tudo aquilo que Deus fez, e viu Deus que era bom. E Deus vai criando, estabelecendo a sua criação, e o livro de Gênesis vai dizer para nós no capítulo 1, e viu Deus que aquilo que ele fez era bom. Ou seja, Deus fez todas as coisas boas segundo o seu eterno conselho. Agora, quando nós pensamos em teísmo, nós precisamos entender o seguinte, que a gente está dizendo que Deus não só estabeleceu a criação, mas que ele também interfere sobre a sua criação. Você acha que Deus interfere na sua criação? Você acha que Deus interfere no mundo? Uma pergunta aí para você. Você acha que Deus interfere no mundo? A sua experiência de vida, ela mostra no seu coração que Deus de alguma forma já interferiu na sua vida. Quando você olha para a Bíblia, você consegue enxergar Deus em algum momento interferindo sobre a sua criação? Se você acredita que Deus interfere na criação, então quero te dar uma boa notícia aqui. Você é teísta, você acredita que Deus não só criou todas as coisas, mas que Deus também ele interfere na sua criação. E agora nós vamos, ainda pensando em criação, eu queria agora lembrar que você tem espaço para fazer perguntas. Se você deseja fazer uma pergunta, manda uma perguntinha aí nos comentários, que a Niceia vai depois, ao final da live, trazer essas perguntas para a gente aqui tentar responder, ok? E não só sua pergunta, mas também deixa aí o seu pedido de oração, para que a gente ore ao final da live, tá bom? A Niceia está ali atenta, esperando você mandar aí a sua pergunta, tá bom? E o seu pedido de oração. Vamos pensar o seguinte, quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da interferência de Deus na sua criação. Deus administra a sua criação, ele governa sobre a sua criação. Vamos pensar o seguinte, nós, a todo momento, ou pelo menos a gente vê aí com frequência terremoto, né? Na nossa geração a gente já conseguiu ver um tsunami, nós vemos vendavais, a gente vê a natureza às vezes se rebelando contra o homem, né? Às vezes a gente percebe a natureza gemendo, como o apóstolo Paulo diz, gemendo com dores de partos. Então você imagina que tem dia que a gente vê inundação, tem dia que a gente vê o mar revolto, tem dia que a gente vê terremoto, tem dia que nós vemos aí erupções vulcânicas e a todo momento a gente percebe a natureza de alguma forma tendo algum tipo de reação e essas reações elas acabam fazendo dor na humanidade, elas acabam fazendo com que a humanidade sofra diante de tudo isso. Aí eu te faço uma pergunta. Imagine se não houvesse a mão de Deus na criação. Que tipo de segurança que nós poderíamos ter que o mundo da noite para o dia não acabasse e que toda essa estrutura que a gente conhece de universo pudesse
cair diante dos nossos olhos? Como é que a gente poderia ter a certeza que, de fato, a gente vai poder dormir, colocar a nossa cabeça no travesseiro e no outro dia, de fato, ser dia e a gente continuar fazendo as nossas coisas normalmente? Se a gente tirar a providência de Deus sobre a natureza, se a gente tirar a mão de Deus do governo do mundo, se a gente entender que Deus não administra a natureza, certamente isso seria um problema, porque nós não teríamos segurança nenhuma de que o mundo se manteria de pé no outro dia. Já parou para pensar nisso? Então é importante que a gente saiba que, apesar de Deus ter estabelecido as suas leis universais, né, para que o mundo seja o que ele é hoje, nós precisamos entender também que Deus controla toda a natureza. Deus não só criou as leis naturais, como as leis físicas, né? A lei da inércia, a lei da gravidade. Deus não só criou essas leis, mas Ele também sustenta essas leis funcionando. Nós precisamos saber que toda hora Deus está fazendo ali as suas manutenções para que essas leis se mantenham em pé. As leis naturais, elas não são um fim em si mesma. Deus é que não só estabeleceu as leis, mas Ele também, de alguma forma, dentro da sua divindade, Ele governa e sustenta as leis da natureza. Também, vamos pensar o seguinte, será que Deus não interfere na humanidade? Agora a gente está falando da humanidade, a gente não está falando mais da sua criação do ponto de vista da natureza, né? Vamos pensar um pouquinho aqui na humanidade, nos homens. Será que Deus ele interfere nos homens? Na forma dos homens agirem, às vezes na forma dos homens pensar? Mesmo diante desse caos, será que Deus interfere na humanidade? Como é que Deus poderia interferir na humanidade? Será que você poderia, na sua experiência pessoal, identificar algum momento que Deus interferiu no seu coração, na sua forma de pensar? Pensa assim, você que é salvo em Cristo Jesus, um determinado dia você não foi. Será que Deus um dia interferiu na sua vida a ponto de fazer com que você olhasse o mundo de outra forma, pensasse de outra forma, sentisse a sua realidade de uma outra perspectiva? Agora, traz isso para a Bíblia. Quando a gente olha a Bíblia, será que a gente pode identificar na Bíblia que Deus ele interfere na humanidade de alguma forma? Quais textos bíblicos ou quais histórias na Bíblia que você conhece que Deus foi lá e ele interferiu diretamente numa nação, numa humanidade, num rei ou em alguém? Se nós entendermos, e eu acredito que a sua resposta é positiva, não, pastor, de fato, Deus interfere na minha vida e Deus interfere na humanidade, e eu já vi isso acontecer, e na Bíblia a gente tem uma porção de relatos que de fato Deus interfere na humanidade. Será que, sendo a sua resposta positiva, a pergunta que eu te faço é a seguinte: Deus interfere na humanidade, então por que o mundo vai de mal a pior? Por que os homens se enganam e se dão por enganados? Por que Deus, então, não coloca logo a sua mão sobre essa bagunça que está aí e faz com que o mundo deixe de ser corrupto? Faça com que os homens, lá de Brasília, especificamente, os homens lá de Brasília comecem a pensar um pouco mais no povo e façam leis para melhorar a nossa vida aqui, que está embaixo de Brasília. Por que Deus, então, não interfere, já que Ele interfere? Deus interfere ou não interfere? Ele interfere até que medida que Deus pode interferir? Certamente Deus interfere não só na natureza, na sua criação, mas Deus também interfere nos corações e nas ações humanas. Agora, por que as coisas estão do jeito que estão? Certamente, durante o curso, a gente vai poder responder essas questões aí. Mas saiba, a palavra de Deus, ela assegura que Deus interfere na sua criação, Deus interfere no coração dos homens. E aí a gente já pode ir para o segundo ponto, falar sobre o governo de Deus, sobre a natureza
e sobre a humanidade. E eu quero aqui deixar com você aqui alguns tópicos que mostram com clareza que Deus, ele não só criou todas as coisas, ele é soberano sobre a sua criação, mas ele também é soberano sobre o governo da sua própria criação. Deus cria e Deus governa. Deus não cria e deixa a sua criação à sorte. Deus cria e Deus governa com a sua mão poderosa. Estou lendo aqui Salmo 147, verso 15 a 18. Ele envia sua ordem à terra, e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza, faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Deus governa a matéria inanimada. Então, toda a matéria do universo, ela é governada por Deus. Toda matéria que não tem vida, toda matéria inanimada, ela é governada por Deus. Então, a gente pode perceber que existe aqui uma dinâmica de Deus sobre a matéria mesmo que ele criou. Então, o salmista está dizendo para nós aqui que Deus é quem faz o quê? A neve cair. Então, a neve não cai porque numa determinada estação do ano ela olha para o relógio e diz o seguinte: olha, chegou o inverno, em determinados países, né? Chegou o inverno, então está na hora de eu cair. Não. Quem faz a neve cair é a própria pessoa de Deus. Então, a neve não cai de forma passiva. Na verdade, Deus, ele ativamente ele age sobre a matéria inanimada, fazendo com que a matéria inanimada agora se torne dinâmica. Então, o fato da neve cair, isso se dá porque Deus é quem faz com que ela caia. Deus faz cair o gelo como se fosse pedra. Então, quando a gente vê chover gelo, né? Quando a gente vê aí uma chuva de granizo, nós percebemos que essa chuva de granizo, ela assim acontece porque Deus faz com que isso aconteça. Então Deus não programou lá no início da sua criação que a matéria inanimada pudesse por si só chegar num determinado momento e produzir essas coisas. Deus faz cair o gelo como se fosse pedra. Ele envia a sua palavra, ele envia, perceba, ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas se tornam a correr. Então, é uma ação de Deus sobre a natureza que faz com que ela se torne dinâmica. Ou seja, Deus, ele interfere e ele governa na matéria inanimada. Então, a palavra de Deus é clara sobre isso. Está aqui, Salmo 147, de 15 a 18. Deus manda a chuva, Deus manda o sol, Deus estabelece os dias e faz com que a matéria inanimada ela obedeça aquilo que ele determina. A gente precisa lembrar aqui de outros exemplos, né? Que são um pouco mais próximos, pelo menos no Novo Testamento eu me refiro, aquele momento em que Jesus no barco, ele está dormindo, os discípulos estão ali morrendo de medo, acreditando que vão morrer, e Jesus Cristo, ele pede para que o mar se acalme, o mar se acalma, ele pede para que o vento pare de fazer barulho, o vento para de fazer barulho, e Deus, ele se apropria, Deus na pessoa do Filho, né? Deus enquanto Filho, ele se apropria da matéria agora inanimada e dá ordens para que a matéria fosse agora, tivesse uma dinâmica de acordo com a sua vontade, ou seja, Deus interferindo diretamente naquilo que ele criou. O segundo ponto, né? Deus governa sobre os seres irracionais. Então vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo da Arca de Noé. A gente precisa lembrar que quando Noé ele faz a sua arca, é Deus quem envia os pares de animais a entrarem na arca.
Não foi algo que não foi uma persuasão, né? Então, de Noé. Noé não saiu aí da noite pro dia caçando os bichos e pegando o bicho a laço, a força e botando na arca. Não. A gente vai ver os animais ali passivamente entrando na arca. Deus, nesse momento, ele está agora fazendo com que os animais, com que os seres que ele criou, os seres irracionais, pudessem agora obedecer a sua voz. Olha que interessante. Deus agora está trabalhando com os seus seres que são irracionais. Ele está governando. Deus não só criou lá o leão, mas de alguma forma, ou seja, de forma sobrenatural, Deus faz com que o leão agora obedeça a sua voz e entre na arca de forma passiva. De forma passiva. Então Deus faz isso com os seus seres irracionais. Vamos pensar aqui também um pouquinho no exemplo das pragas do Egito. Estou me lembrando aqui das rãs, né? Êxodo capítulo 8. Estou me lembrando aqui das rãs. Deus mandou uma praga de rãs sobre o Egito. Estou me lembrando aqui dos piolhos. Deus manda uma praga de piolhos, uma praga de gafanhotos. Interessante que Deus ele manda essas pragas sobre o povo do Egito. E a gente pode perceber ali no relato de Êxodo capítulo 8, que essas pragas elas não foram até Gósen, naquela região em que os hebreus estavam ali morando. Todo o Egito ele sofreu com as pragas, né? Todo o Egito sofreu com as pragas, menos a terra de Gósen, a morada dos hebreus. Deus manda as suas pragas especificamente para uma região. Então Deus diz para a rã lá, Deus diz para a mosca, Deus diz lá para o piolho o seguinte: olha, vocês vão perturbar a turma que moram lá naquela região, mas na região de Gósen, onde o meu povo habita, vocês não vão fazer nenhum tipo de interferência. Isso mostra, amados, que Deus governa os seus seres, mesmo aqueles que são irracionais. 1 Reis capítulo 17, Elias ele é sustentado por corvos. Elias morava numa caverna e a seca era muito grande naquele tempo, né? E de alguma forma de forma sobrenatural e divina, de acordo com o seu poder, Deus ele faz com que os corvos eles alimentem a pessoa do seu profeta, ou seja, a pessoa de Elias. Mais uma prova bíblica de que de fato os seres irracionais eles são governados por Deus de forma soberana. Dizer que Deus é soberano é dizer que ele governa todas as coisas segundo o seu propósito. Deus governa sobre os filhos dos homens, ou seja, sobre a humanidade. Essa parte é um pouquinho mais difícil. Quando a gente fala que Deus governa sobre a sua criação, que ele criou a sua criação sem usar nenhum tipo de recurso, diga-se de passagem, ele usou apenas a sua palavra para isso, né? Deus usa a sua palavra. Isso é muito comum para a gente saber. Nós aceitamos muito bem em dizer o seguinte: Deus criou todas as coisas. Ok. E a gente também, de alguma forma, se sente um pouco confortável em dizer o seguinte: Deus controla todas as coisas. Porém, quando a gente diz que Deus governa e controla os filhos dos homens, nós já temos alguma dificuldade com isso. Dizer que Deus controla todos os homens, isso traz uma certa aflição no nosso coração. Porque os homens são ruins, os homens são maus, os homens são, às vezes, agente do diabo na terra. E como é que Deus controla essa turma toda que vive em pecado? Se Deus controla o homem, por que Deus não tira logo todo mundo do pecado para estabelecer o seu propósito eterno? Quando a gente se depara com a expressão de que Deus controla a humanidade, certamente a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para poder aceitar isso. E a gente vai falar especificamente sobre essa questão do governo de Deus sobre os homens quando eu acredito que amanhã não, na próxima terça-feira, né,
na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo, a gente vai perceber que Deus governa a vontade dos homens. Então segura aí, segura a bênção aí, nós vamos falar rapidamente aqui sobre esse governo de Deus sobre os filhos dos homens, mas a gente vai ter uma live, um estudo específico para dizer que Deus governa a vontade dos homens. Difícil, né? Ouvir isso, mas é o que a Bíblia fala. A vontade dos homens é governada pelo próprio Pai. Eu sei que isso causa estranheza, isso pode até chocar talvez o que você creia, e quero lembrar aqui que a doutrina da soberania de Deus é alimento sólido, não é leitinho, é uma feijoada aqui bem grossa, com pouca água, que às vezes a gente tem que engolir a seco. Assim como a gente lembrou no nosso primeiro estudo que a oração não muda o rumo das coisas, e a gente vai falar sobre isso também, né? Um pouco mais à frente. Assim como a oração não muda o rumo das coisas, o propósito da oração, primeiro, é fazer com que nós nos alinhemos à vontade do Senhor e não fazer com que o Senhor se comova com a nossa situação e a partir daí a gente consiga manipular esse Deus emocionalmente para que Ele dê para a gente aquilo que a gente acha que é bom para nós. A oração não tem esse propósito de mover o coração de Deus, a oração tem mais o propósito de nos mover o nosso coração de acordo com a sua vontade. Assim também, a gente precisa entender que Deus governa a vontade dos homens criados. É pesado isso, a gente sabe, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima live, nosso próximo estudo. Eu acredito que terça-feira já é o dia, a gente vai especificamente tratar sobre Deus governando a vontade dos homens. Mas a gente já pode aqui adiantar algumas coisas, que Deus governa sobre os filhos dos homens. Vamos pensar um pouquinho então, biblicamente? Atos capítulo 17, verso 8. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte aos atenienses: pois nele quem? No Senhor, vivemos, nos movemos e existimos. Então nós só vivemos através da administração desse Deus ou do governo desse Deus, a gente só se move através da administração e o governo desse Deus e a gente só existe através da administração e do governo desse Deus. Então ninguém vive, ninguém se move e ninguém existe por si próprio. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher vive por si próprio, se movimenta por si próprio e existe por si próprio. Então a nossa existência, a nossa vivência e aquilo que a gente constrói a partir desse próprio Deus. É o que está escrito aqui em Atos capítulo 17, a gente não consegue fugir disso. Ok? Provérbios capítulo 16, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: em seu coração o homem planeja seu caminho. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor é que determina o quê? Os seus passos. O que Salomão está dizendo aqui? Que meus planos, que fluem do meu coração, são planos que eu acredito que são bons para mim e que eles vão serem bem-sucedidos. Porém, é o Senhor que estabelece onde eu vou colocar o meu pé e qual caminho eu vou traçar. Não é o homem que estabelece o seu caminho. É Deus que estabelece o seu caminho. É o que a palavra de Deus nos diz aqui. Então eu posso fazer planos de acordo com o meu coração, mas é Deus quem vai guiar os meus passos e Ele que vai estabelecer os meus caminhos. Por isso é que Tiago nos lembra que nós devemos orar pedindo, se Deus quiser, se assim Ele quiser. Então não é certo a gente dizer o seguinte: amanhã eu vou construir uma torre. Nós podemos dizer o seguinte: se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos construir amanhã uma torre. Ou melhor, se Deus quiser, eu quero tirar aqui a palavra, fazer uma correção, apaga, deleta essa expressão se Deus permitir, tá bom? Depois eu vou explicar um pouquinho lá na frente, porque Deus não permite as coisas, Deus decreta as coisas.
Então, se Deus quiser, se tiver de acordo com a vontade dele, amanhã nós vamos construir uma torre. Se não tiver dentro do seu propósito eterno, essa torre ela não é construída. Deus não permite as coisas. Deus decreta as coisas. Deus não permitiu a chegada do coronavírus. Deus não estava lá olhando o futuro acontecendo e aí de repente ele percebeu que no futuro o coronavírus estava chegando e ele disse o seguinte: bom, já que o coronavírus está chegando, deixa ele chegar, porque eu vou usar o coronavírus como instrumento da minha justiça sobre o mundo. Nada disso. Deus não previu o coronavírus porque o coronavírus teve autoexistência. Na verdade, Deus previu o coronavírus porque Deus decretou a chegada dele. A gente precisa entender isso dessa forma. Então não houve nenhuma permissão de Deus para o coronavírus. Na verdade, o coronavírus, a existência do coronavírus foi decretada por Deus na eternidade. A gente vai trabalhar bastante isso durante esses nossos dias aí. Então, guarde o seu coração, tá bom? Talvez você não vai dormir hoje de novo, mas guarde seu coração que certamente a partir da quarta live, do nosso quarto estudo, você vai conseguir dormir um pouco. Provérbios 16, 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Vamos lembrar um pouco disso numa história que é bem conhecida da gente? Vamos pensar aqui na figura do faraó. Como que acontece ali a relação de Deus sobre a vontade do faraó? A gente sabe que Deus vai tirar o povo hebreu e ele manda Moisés tirar. Não precisava de Moisés. Não precisava de Moisés, até porque todos os milagres quem fez foi Deus, não foi Moisés. Pela sua misericórdia, pela sua graça, Deus usou a vida de Moisés, né? Então Deus não precisava dele, mas Deus aprove a Deus escolher Moisés para que Moisés fosse agente da sua ação soberana ali no Egito. Então Moisés vai até o faraó, toma lá um cafezinho com ele e diz o seguinte para o faraó: faraó, Deus está mandando que você deixe meu povo ir, deixe o povo dele ir. E o faraó diz: negativo, seu povo não vai sair daqui, não vai sacrificar em lugar nenhum, não vai prestar culto para o seu Deus não. Eu não vou deixar isso acontecer. O texto vai dizer para nós que o faraó endureceu seu coração de tal maneira que ele não permitiu que o povo hebreu fosse cultuar o Senhor, não permitiu que o povo hebreu fosse junto com Moisés. Olha que interessante. Ato seguinte, nós vamos perceber que não é mais Deus, não é mais o faraó endurecendo o seu coração. A gente vai perceber na trama, e eu quero que você depois vá lá no livro de Êxodo para poder ler isso que eu estou dizendo, que a gente não vai aqui por questões de tempo tratar essa questão com muita profundidade, mas você vai começar a perceber o seguinte, a seguinte expressão: Deus endureceu o coração de Faraó para que o faraó não deixasse o povo seguir a Moisés. Então, num primeiro momento, a gente tem o próprio homem exercendo ali a sua vontade, certo? No segundo momento, a gente tem o próprio Deus exercendo a sua vontade sobre a vontade do homem. Isso mostra que Deus necessariamente interfere na vontade dos homens, segundo o seu plano, segundo o seu querer. Querido, se Deus endureceu o coração de Faraó, Deus não podia amolecer o coração de Faraó? Deus não podia chegar lá e amolecer o coração desse camarada duro? Assim como amoleceu o coração de Saulo, aquele cara duro, matador de gente crente, perseguidor da igreja, lá no caminho de Damasco, em Atos capítulo 8, 9. A gente não podia entender que Deus não podia, de forma soberana, se apresentar para o faraó, assim como se apresentou para Saulo? Claro que podia, mas por que ele não fez? Porque não quis. E por que ele não quis? Porque não quis. Ou você acha que Faraó ele era pior do que Saulo? Ou você acha que Deus viu alguma coisa boa em Saulo para poder
misericordiosamente de salvar a vida dele, dizer o seguinte: poxa vida, tadinho de Saulo, né? Tá fazendo isso aí, perseguindo a igreja, porque ele é um inocente, então eu vou salvar ele aqui, porque eu tô vendo que ele é tão bonzinho e na verdade ele tá andando com má pessoas, ele, enfim, tá sendo mal influenciado pelas lideranças religiosas, então eu vou salvar esse camarada aqui porque eu gosto dele. Diferente lá do faraó, do Egito, lá naquele tempo, aquele camarada lá era um sisudo, um teimoso negativo. Não há um justo sequer, a palavra de Deus nos diz, não há quem busque a Deus. Então, aprove ao Senhor derramar a sua graça sobre Paulo. Não aprove ao Senhor derramar a sua graça sobre o Egito. Deus derrama a sua graça sobre aqueles que quer, como Ele quer. Romanos capítulo 9, dá uma passadinha lá. E quem somos nós para questionar aquilo que Deus faz? Quem sou eu e quem é você para questionar aquilo que Deus faz? Ali em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo está tratando, dentre outras coisas, ele está dizendo o seguinte, que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Deus escolheu lá, o apóstolo Paulo está falando de pessoas, né? E se você quiser entender também que o apóstolo Paulo, algumas pessoas entendem, não, mas Deus está falando ali de nações, não muda, o sentido e a aplicação do texto não muda. Dizer que Deus se refere a Jacó como a nação escolhida de Deus, como Israel, e Esaú, que deu origem à nação de Edom, os edomitas. Então Deus escolheu o povo de Israel e rejeitou o povo dos edomitas, não tem problema nenhum, mas a aplicação é mesmo. O fato é que Deus escolhe um e não escolhe o outro. É o que a palavra de Deus nos diz. Então a gente não tem como fugir dessa questão. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é que Deus ele endureceu o coração de Faraó, mostrando aqui biblicamente que Deus governa sobre os filhos dos homens. Eu tenho aqui repetido algumas vezes na interferência que Deus faz no coração de Nabucodonosor, para que Nabucodonosor entrasse em Israel e levasse o povo cativo. E da interferência que Deus fez no coração de Ciro, para que Ciro pudesse também ser servo do Senhor, para fazer com que, após o final do cativeiro babilônico, Ciro, enquanto imperador do Império Medo-Persa, pudesse, a partir da interferência de Deus, fazer com que o povo descesse para reconstruir ali Jerusalém. Ou seja, Deus agindo sobre as nações. O livro de Daniel é um livro estritamente sobre a soberania de Deus. É Deus levantando reinos e derrubando reinos. Deus fazendo o que quer. Deus ele interfere sobre os filhos dos homens. Deus governa sobre os anjos bons e sobre os anjos maus. Eu queria aqui voltar um pouquinho aqui que me veio à mente. Nós falamos que Deus ele governa, ele administra, inclusive os seres irracionais. Falei aqui de Daniel, né? É um outro grande exemplo. Quem fechou a boca dos leões foi Deus. Olha que interessante, Deus vai lá, fecha a boca dos leões para que Daniel não fosse comido pelos leões. O autor aos Hebreus, ele vai dizer para nós, Hebreus capítulo 11, ali na galeria dos heróis da fé, ele vai dizer que muitos cristãos foram perseguidos, mortos, apedrejados, muitos inclusive caíram na boca de leões. Ele relata ali que muitos heróis da fé morreram martirizados, assim como Estevão morreu martirizado. A gente percebe ali no livro de Atos, Mateus, a gente percebe ali no livro de Atos, Estevão sendo apedrejado. Deus não podia ter livrado Estevão, claro que podia ter livrado Estevão, por que não livrou? Porque não quis. Então o mesmo Deus que fecha a boca de leões, ele também abre a boca de leões e ele estabelece que quem morre e quem não morre, quem vive e quem não fica vivo. Ok? Queria aqui lembrar um pouquinho da história de Daniel nesse aspecto para mostrar que Deus também interfere
nos seus seres irracionais, no caso aí o leão como ser irracional. Deus governa os anjos bons e os anjos maus. É muito comum para nós a gente entender que Deus governa os anjos bons, não é verdade? Que Deus governa os anjos bons. Até porque, por ser bom, é muito fácil Deus governar, pelo menos a nossa consciência humana pressupõe isso, né? Então, quando a gente percebe que o anjo Gabriel visita Maria, quando a gente percebe que o anjo Gabriel ele vai lá levar a resposta de oração lá para Daniel, quando a gente percebe os anjos ministrando sobre a vida das pessoas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente não tem nenhuma dificuldade com isso. Quando a gente percebe o anjo Gabriel visitando Maria, né, para dizer que Jesus estava nascendo, Deus veio em sua palavra mostrando que ele governa todos esses anjos, né? Quando Jesus Cristo ele ressurge e ali existem dois varões vestidos de branco, ou seja, dois anjos, dizendo ali para Maria, dizendo ali para os discípulos que de fato Jesus Cristo havia ressuscitado. Isso para nós é fácil. O próprio autor dos Hebreus vai dizer que os anjos eles são ministros de Deus em nosso benefício. É tranquilo, eu acredito, a gente receber isso, né? Nós entendermos isso. Isso para nós é muito tranquilo. Mateus capítulo 24, verso 31 diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande som. Quem? Ele, o próprio Senhor. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então a gente percebe que os anjos, agora, obedecendo ao Senhor, eles vêm à terra para poder reunir os seus eleitos. Ou seja, os anjos bons são governados por Deus. Mas também Deus governa os anjos maus. Marcos capítulo 1, verso 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com que autoridade até os espíritos imundos a ele dá o quê? Ordens, e a eles lhe obedecem, e eles lhe obedecem. O que é isto? Um novo ensino? E com que autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. A gente percebe ali os demônios obedecendo Jesus. Então, quantas vezes a gente percebe ali Jesus expelindo o demônio das pessoas? Isso mostra o quê? Que a pessoa de Deus, aqui especificamente Jesus, tem autoridade sobre os demônios. Os demônios obedecem o que Jesus faz. Tem um monte de endemoniado hoje aí, atormentando a gente, alguns inclusive, né? Tem um monte de gente aí. Por que Deus não faz assim e expulsa e expele todos esses demônios para que a nossa vida seja melhor aqui na Terra? Simplesmente porque Ele não quer, porque não é plano dele. Porque se Ele quisesse, Ele poderia fazer. Se a gente entender que Deus não governa os demônios, olha o que nós estamos dizendo, que Deus está sendo governado por eles. Se a gente disser que Deus não governa os homens, nós vamos dizer o quê? Que os homens governam, que os homens criam algum tipo de competição com esse Senhor. E aí a gente tem a dificuldade de entender isso dentro da Bíblia. Deus governa os anjos bons e os anjos maus. Quero aqui trazer mais um exemplo para você, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. É perturbador esse texto bíblico para a nossa consciência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. A gente sabe que Saul era uma tranqueira de um rei.
Em um determinado momento, Deus ele deixa de trabalhar com Saul, Deus ele vira as costas para Saul. Até porque eu queria aqui lembrar nessa questão que a gente falou da oração um pouquinho, e a gente vai falar isso com mais qualidade no futuro. Chega um determinado momento que Samuel, que gostava muito de Saul, orava ali por Saul, e Deus chega para Saul e diz o seguinte, ou melhor, Deus chega para Samuel e diz o seguinte: Samuel, para de orar por Saul, porque eu já rejeitei esse camarada. Ou seja, a sua oração não vai mudar o rumo das coisas. A sua oração não vai mudar a minha vontade e os meus propósitos. Então pare de orar. Aí a gente diz, né? Há poder na oração. O poder do homem que ora. Samuel, sacerdote, homem crente. E Deus diz o seguinte: não adianta orar, não adianta ser sacerdote, padre, policial, pastor reformado, não adianta nada. Se eu não quiser, as coisas não acontecem. Então Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os espíritos malignos, os anjos maus, os anjos caídos. Saul agora, ele está sendo o quê? Afligido, atormentado por um espírito maligno. E ele não estava lá um belo dia sem vigiar, como a gente diz, e um espírito maligno se apoderou dele. Não. Quem enviou esse espírito maligno foi a própria pessoa do Senhor. Foi o próprio Deus que mandou esse espírito maligno perturbar o coração e a mente de Saul. Tanto é que ele precisava de vez em quando que Davi tocasse lá, né, para ele, para que ele pudesse se acalmar. Isso mostra que Deus, ele administra, inclusive, os anjos maus, os anjos caídos. E eu quero aqui terminar falando sobre o relato de Jó. Olha só, queridos, Deus não permitiu que o diabo fosse lá atormentar a vida de Jó. Se a gente olhar lá em Jó capítulo 1, a gente vai ver ali o relato de que o anjo, de alguma forma a gente não sabe como, esse anjo caído chamado Satanás, o inimigo de Deus, ele vai conversar com o Senhor. E ali, olha o que acontece. Deus pergunta para Satanás, apesar que foi uma pergunta retórica, né? Uma pergunta didática para Satanás e não para o próprio Senhor, o que Satanás estava fazendo, de onde que ele estava vindo, e Deus sabia o que Satanás estava fazendo, de onde que ele estava vindo. Se Deus não soubesse, ele não era Deus, mas Deus pergunta para poder ensinar-lhe o diabo algumas coisas de quem Deus era de fato. E o diabo diz o seguinte para Jó, ou melhor, para Deus: olha, eu estava aí dando um rolê pela terra, eu estava dando uma voltinha pela terra. A impressão que o texto passa é que o diabo de alguma forma está dizendo o seguinte: olha, o céu aí você toma conta, a terra é minha, porque eu faço o que eu quero com ela. Estava dando um rolê no meu quintal, onde eu mando. Parece que o texto dá essa indicação de que o diabo, na verdade, está tentando provocar o Senhor de que a terra, né, era domínio dele, era quintal dele, então ele podia fazer o que ele queria. Tanto é que Deus chega para o diabo e diz o seguinte: eu permito que você, então, vá até Jó e atormente ele. Na verdade, Deus não falou isso, concorda comigo? Se você tiver atenção em falar no texto bíblico, você não vai ver Deus dizendo o seguinte: olha, então eu vou te dar permissão para que você vá lá em Jó e atormente lá o camarada. Não, o texto é claro. Deus diz para o diabo o seguinte: então você vai lá, é uma ordem de Deus, não a permissão de Deus. O diabo não pede licença para poder atormentar a vida de Jó. Ele não chega e diz o seguinte: ó, Jó é bonitinho lá, então ele está fazendo tudo aquilo porque você dá tudo para ele o que você quer, o que ele quer. Deixa eu então dar uma peneirada nele para você ver
onde é que vai a fé dele com relação a você? Não, não existe esse diálogo. Quando Deus percebe força de expressão, né? Mas quando Deus, estou usando aqui uma linguagem humana para poder facilitar a nossa vida. Não é a melhor linguagem, mas a linguagem que a gente tem, a linguagem humana. Quando Deus percebe que o diabo está tentando dizer para ele que lá no quintal dele, na terra, é ele que manda, Deus chega para o diabo e fala assim, então é o seguinte, olha, eu vou mostrar para você quem é que manda. Vai lá em Jó, atormenta a vida daquele camarada e você vai ver que ele vai continuar me adorando. E olha que interessante, Deus manda o diabo lá atormentar a vida de Jó e ele dá um limite. Você vai até aqui, ó. Até aqui você vai. Ou seja, você vai atormentar a vida do camarada até um certo limite. Você não vai passar do limite da vida. Ou seja, tira tudo dele, menos a vida. Você acha, seja honesto comigo, o diabo, aquele cachorro doido, se não tivesse a oportunidade de tirar a vida de Jó, você acha que ele não tiraria? Claro que ele tiraria. Não tirou por quê? Porque Deus amarrou ele numa coleira. Deu um limite bem claro para ele daquilo que ele devia fazer e não devia fazer. Então Deus não permitiu que Jó fosse tentado. Deus levou o diabo a tentar Jó. E aqui, diga-se de passagem, eu quero dizer... diga-se de passagem, não. Eu quero aqui abrir uma questão. Deus, ele não tenta ninguém. O tentador é o diabo. Mas Deus é que ordenou o diabo a que tentasse Jó. Deus pecou? Não, Deus não pecou. Então Deus, a gente vai trabalhar bastante isso também. Então Deus, de alguma forma, ele faz com que o próprio Satanás seja usado por ele segundo os seus propósitos, de acordo que Deus não peque. Como que isso acontece? Não sei, mas é o que a Bíblia diz. Deus não pode tentar e Deus é santo. Mas Deus utiliza inclusive Satanás para o seu eterno propósito. Deus utilizou Satanás para poder levar Jesus para a cruz. A vida de Judas é claro. Satanás toma o coração de Judas para levar Jesus para a cruz. Deus utilizou o próprio diabo para poder trazer Jesus, para poder levar Jesus para a cruz. Deus pecou? Não, Deus não pecou. Deus usou o diabo? Deus usou o diabo. Então, falar que Deus usa o diabo não interfere necessariamente na sua santidade. Não é nenhuma heresia dizer isso, não é nenhum sacrilégio. E não é ir contra a palavra do Senhor, porque a gente vê isso na palavra do Senhor acontecendo. E precisamos ter honestidade com o texto bíblico. Não é uma questão, não é uma doutrina do pastor Haroldo, não é uma doutrina de Calvino, não é uma doutrina de A.W. Pink, queridos, é uma doutrina que está na Bíblia. A palavra de Deus diz isso. Olha esses textos que eu acabei de falar para você. Como é que Deus interfere? Deus interfere diretamente. Deus interfere diretamente na sua criação. Ele governa todas as coisas. Ele governa todas as coisas. E Deus, quando Ele quer, da forma que Ele quer, Ele usa até o diabo para que o diabo cumpra os propósitos eternos de Deus. Como que Ele faz isso sem pecar? Eu não sei, mas de um lado a Bíblia diz que Deus usa o diabo e de outro lado a Bíblia diz que Deus é santo e que Deus não pode tentar ninguém, de fato Ele não tenta. Deus prova as pessoas. Quem é o tentador é o diabo. Deus usa isso de forma com que ele não peque. Então nós não podemos aqui falar nenhuma heresia e nem podemos blasfemar sobre a santidade do Senhor, dizendo que ele é o tentador. Não, o tentador é o diabo, mas Deus mandou de fato Jó tentar ali a pessoa de Jó. Deus mandou Satanás tentar ali a pessoa de Jó. E a gente não pode fugir desses textos bíblicos, não pode fugir dessas verdades, porque nós precisamos entender que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Se você der uma passada lá no livro de Apocalipse, você vai ver a humanidade sendo afligida pelos flagelos de Deus e demônios
inclusive guardados para o dia específico da tribulação, serão libertos para poder afligir a humanidade. E quem que vai liberar esse povo para poder afligir a humanidade? O próprio Deus. Quero terminar aqui com esse ponto sobre a governabilidade de Deus sobre os anjos bons e os maus, com a expressão que Lutero trouxe para nós, que é histórica. É que Satanás, ele é um cão na coleira de Deus. Ou seja, Satanás está latindo, está mordendo, tá, mas ele está seguro na coleira do nosso Senhor. E Deus dá corrente e dá corda para o diabo até onde ele quiser que que o diabo vai. Ok? Então, nós falamos hoje. Nós temos perguntas aí, meu bem? Não temos perguntas? Então o povo tá entendendo tudo. Obrigado, Sé. Então hoje a gente falou sobre a soberania de Deus na criação e na administração. Então, Deus, ele é soberano em toda a sua criação e Deus também governa a sua criação. Deus governa a matéria inanimada, então a chuva, a água, o sol, o vento, é Deus quem governa. Deus governa os seres irracionais, os animais, no caso, Deus é quem os governa. Deus governa os filhos dos homens, Deus governa os anjos bons e os anjos maus. Deus governa a mim e governa você. Deus governa o coronavírus. Deus governa esse vírus pequenininho que a gente não enxerga a olho nu. Está lá nesse exato momento sendo governado por Deus. Deus podia impedir, podia. Deus permitiu, querido, a chegada do coronavírus? Não, Deus não permitiu. Deus decretou, segundo o seu eterno conselho. Amós, capítulo 4, dá uma passadinha lá, em Amós, capítulo 4. O que Deus faz com o povo? Ele fecha o céu, o povo morre de sede, as pessoas morrem, o cheiro das pessoas mortas chega no nariz do povo e o povo não se arrepende. Então, às vezes, nós precisamos entender que coisas ruins acontecem, porque Deus está sendo misericordioso para com os seus e também para com aqueles que haverão de entrar para a igreja, para que a gente olhe para o céu e a gente se arrependa dos nossos pecados. Você acha que se não tivesse pandemia, o mundo estava orando mais hoje do jeito que está orando mais? Não estava orando mais. E precisamos aqui fazer uma aplicação ao nosso coração. Até quando a gente vai ver essa pandemia piorar e a gente não vai orar, não vai se debruçar diante da soberania de Deus e pedir para que Ele afaste isso de nós? Ah, pastor, mas a gente tem que pedir para que Deus afaste a pandemia da gente? Claro, a palavra de Deus diz isso, como estou sendo repetitivo aqui. A gente vai falar sobre oração e soberania de Deus. Mas Deus está dando um sinal claro para nós que nós somos totalmente dependentes dEle. E nós ficamos depositando a nossa confiança no presidente, no ministro da Justiça, no governador, no partido A, no partido B. Às vezes a gente é crente e a gente fica se degladiando em vez da gente se unir em oração, entender a doutrina da soberania e pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. A igreja precisa cumprir o papel dela, que é ser profeta de Deus na terra. Esse é o papel da igreja. É dizer para o mundo o seguinte: olha só, vocês estão ouvindo o que Deus está dizendo para vocês? Não. Deus está dizendo para vocês que a economia, a saúde de vocês, a arrogância, o posto que vocês estão não são suficientes para contornar essa situação. Vocês precisam se voltar para Deus, se arrepender dos pecados de vocês. Se vocês fizerem isso, certamente Deus vai curar e sarar a terra de vocês. Esse é o nosso papel. Por isso que estudar a soberania de Deus ela é fundamental para que a gente entenda qual é o nosso papel dentro dessa pandemia. E enquanto a gente não se arrepender ao Senhor, enquanto nós, pastores, não temos seriedade em pregar o Evangelho, parar de ficar enganando o povo com essa conversa fiada de prosperidade,
abrindo as nossas igrejas e dizendo o seguinte: vem para a minha igreja e veja o que Deus está fazendo aqui, como se a nossa igreja fosse um banco de bênçãos. Enquanto a gente continuar usando a palavra de Deus como produto de mercadoria, Deus não vai abençoar a nossa terra. Começa com nós, pastores, com você que ensina a palavra do Senhor. Cadê a teologia da prosperidade agora? Onde estão os teólogos da prosperidade? Onde estão os teólogos da confissão positiva, que determina? A gente ouviu aí durante décadas dizendo que a gente não podia aceitar o caroço, expulsou o caroço de um monte de gente, agora a gente não consegue expulsar um vírus. Cadê a turma da confissão positiva? Cadê a turma da prosperidade? Cadê aquela turma que não aceita ser cauda e tem que ser cabeça? Cadê aquela turma que determina? Cadê os homens que na televisão levantaram pessoas mortas do caixão? Cadê os profetas que nesse momento agora estão escondidos, reclusos na sua casa? Por que não abrem as suas igrejas agora e determinam a saída do coronavírus do Brasil e do planeta? A gente precisa acordar para aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso coração. A gente precisa acordar para a soberania de Deus, porque Deus é soberano, e se render à palavra de Deus. A gente precisa acordar, enquanto igreja, para saber qual é que é o nosso papel nesse momento. E você que tem o Espírito Santo de Deus, sabe exatamente do que eu estou falando. Amém? Sem pergunta, H? A nega pediu uma oração. A nega pediu uma oração? É. Amém. É oração pela tia Laci. Oração pela tia, continuando pela tia Laci. Tá bom. Tem também tô lembrando aqui. Edith. Vamos orar por ela. A vontade de Deus seja feita na minha vida. Aê, Giz, é isso aí. É a vontade de Deus que vai ser cumprida. Pelos profissionais da saúde. Tá bom. Que Deus nos conceda entendimento da palavra através desse estudo. Amém. Orar também pelo um parente da Neide, é sobrinho dela? Primo dela, eu acho, da Neide também, que está com Covid, né? Vamos orar. Amém. E por todos os outros pedidos também que o Espírito Santo sabe qual que é. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós nos rendemos como criaturas, ó Pai, diante do Senhor, do seu poder, do seu controle, da sua soberania, Pai. Nós nos rendemos. Quem somos nós, ó Pai? Te pedimos misericórdia para que a gente possa entender a sua palavra. Pai, nós especialmente te pedimos aqui que o Senhor possa abençoar, ó Pai Santo, a vida da Laci, ó Pai, dessa outra pessoa que a Giza também citou, possa estar abençoando, ó Pai Santo, a vida da Judite. Ser conosco, ó Pai, durante esse momento que nós estamos passando, do qual nós sofremos, o teu povo sofre. E faço aqui, ó Deus, as palavras do teu Filho. Se for possível, Pai, se tiver dentro do seu plano, que o Senhor possa restabelecer essas pessoas dentro, ó Pai Santo, do seu eterno plano. Nossa vontade, ó Pai, é que essas pessoas sejam plenamente restabelecidas, e nós cremos que assim o Senhor pode fazer, se o Senhor quiser fazer, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Te pedimos também, ó Pai, por esse parente da irmã Neide, também que está internado com Covid. Pai Santo, o Senhor sabe, ó Pai, quanto ela tem pedido oração por ela, também que trabalha na área de saúde, por esse seu parente agora adoentado, que o Senhor possa restabelecer, ó Pai, para que também o seu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades. E Deus, eu te peço que o Senhor nesse momento possa trazer consolo ao coração dos meus irmãos, sabendo que tudo está debaixo da tua vontade e do teu, ó Pai Santo, eterno conselho, e que tua vontade é boa. A tua vontade, ó Pai Santo, ela é agradável, ó Deus. Essa é a tua vontade. E nos ajuda a descansar na tua vontade, Pai. Nos ajuda a descansar, ó Pai Santo, no teu controle. Ó Pai, tira de nós a preocupação, tira de nós, ó Pai Santo,
aquele sentimento de que podemos fazer alguma coisa, porque na verdade não podemos, ó Pai. Se é que podemos alguma coisa, debaixo daquilo que o Senhor quer, é nós orarmos, ó Pai, para que nós nos alinhemos à Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Despeça-nos em paz. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta terça-feira que vem com o nosso estudo sobre soberania de Deus. Beijo no coração.